Olá, pessoal. Então, vamos lá nessa sequência, né? Exercício 5, agora da página 28. Ele começa na página 28, termina na página 29. Ele é um pouquinho maior, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho aí para fazer, né? Mas se não couber em um vídeo, né? A gente divide ele, mas ele vai até a letra E. Então, vamos lá. A gente já pegou aí o que é união e o que é interseção. Veja que nesse exercício tem 4 retas, né? Tem 4 retas. Por quê? Porque nós vamos precisar fazer tanto a união quanto a interseção. A gente fez no exercício 3 e no exercício 4. Se você não acompanhou, está tudo dentro dessa mesma playlist, né? Então assista os vídeos anteriores. O vídeo do exercício 3 e o vídeo do exercício 4. Bora lá para a letra A. Nós temos aqui, então, os dois intervalos. Intervalo A agora está escrito na linguagem dos colchetes, né? Está aberto no -5. -5 é o menor número. Vai ficar mais à esquerda, aberto. E o 1 aqui é o maior número positivo, vai ficar mais à direita, tá? Aberto também. Então, esse é o nosso intervalo A. Tá? Agora, o intervalo B, ele vai do -1, né? Que está mais ou menos por aqui. Não precisa ser exato, né? Mas você só não pode colocar ele aqui, antes do -5, né? Ele tá aqui depois do -5. Ele é aberto também. E vai até o infinito positivo. Fica até aqui. Beleza. E aí, nessa terceira linha, a gente vai fazer a união. E na quarta linha, a gente vai fazer a interseção. Por isso que eu coloquei 4 linhas, né? Lembrando que a cada 3 linhas você tem uma operação com intervalos, certo? Então, a primeira operação aqui é da união. Lembrando que na união, no exercício 3, né, eu expliquei isso, mas vou retomar. União, eu preciso escrever todos os números, né? Então, o meu intervalo começa no -5 e vai até o infinito. Para você que não pegou isso daqui, a união, assista o vídeo do exercício 3, tá? Então, volte aí, 2 vídeos aí, assista o vídeo do exercício 3. A interseção, que é o vídeo do exercício 4, né? É só o pedaço que se repete. Entre os intervalos A e B, a gente tem um pedaço aqui que se repete, que começa aqui, ó. E eu vou fazer de azul lá embaixo, né? Para ficar diferente. Até o 1. Esse pedaço, né, que eu estou pintando de azul nos 2 intervalos, né, ele é comum aos 2 intervalos. Então, vou ter que colocar aqui, ó, começa aqui no -1 e vai até o 1. Esse pedaço é comum. Só resta saber se essas 2 bolinhas são fechadas, abertas e tudo mais. Para a gente saber disso, né, esse símbolo aqui, o símbolo de interseção, né, ele me leva a pegar todos os números que se repetem. E aí que está uma grande pegadinha aí nas provas, né, atividades avaliativas, né, muitos professores colocam isso, né, mas a gente precisa prestar muita atenção. Eu tenho uma dica rápida e tem uma maneira de você entender isso daí, né? Então, antes da dica, vamos entender. Esse -1, ele não está presente no intervalo B, porque a bolinha está aberta, não encaixa, né, bolinha aberta, mas ele está aqui no intervalo A. Ele está aqui, porque do -5 até chegar no 1, a gente passa obrigatoriamente pelo -1. Ele está no A, mas não está no B. O mesmo acontece com o número 1. Ele não está no A, mas está no B. Se ele não se repete, ele não aparece na resposta. Não repete, não aparece na resposta. Então, essa é a lógica da coisa, né? E o método mais prático, né? Uma dica rápida, se uma das bolinhas estiver aberta, na sua resposta, se for uma interseção, vai estar aberta também, né? Uma das duas, ou as duas, tanto faz. Mas se tiver bolinha aberta, resposta, bolinha aberta. Tem bolinha aberta? A resposta vai ficar aberta também, tá bom? Então vamos só escrever aqui, né? Já aproveitando que a gente está com a caneta azul, vamos escrever. Então é aberto no -1 e aberto no 1 também. Essa é a minha resposta. A outra vamos fazer de vermelho. Essa daqui começa no -5, aberto, e vai até o infinito positivo. A união, né? Vamos para a letra B. Na letra B, vamos representar aqui os intervalos A e B. Aqui a união.
dos dois e a interseção dos dois. Só que aí a gente olha assim e fala, meu Deus, agora tem fração e tal, eu preciso ou resolver, né, essas frações, né, e tentar ver aí qual delas é a menor, né, qual o menor número que tem aí. Então, vamos comparar os negativos, né, esse número com menos 1. Quem é menor? Bom, se eu estou dividindo 7 por 5, obrigatoriamente esse resultado tem que dar maior do que 1, né? Se eu dividisse 7 por 8, né, como o número de baixo, o denominador é maior, o resultado vai dar menor do que 1. Entende isso ou não? Né, eu acho que, né, 7 sobre 7 dá 1, para cá dá maior do que 1, né, porque o denominador é menor. Quanto menor for esse número aqui de baixo, o denominador, maior vai ser o resultado. Né? Aqui é 1, aqui vai ser, né, esses resultados aqui vão ser maiores do que 1, né? E os resultados daqui vão ser menores do que 1, né? Porque o número aqui de baixo é grande. Tá certo? Né? Então, com certeza, este número aqui, esse resultado, né, ele vai dar maior do que 1, um pouquinho. Por quê? Porque eu estou dividindo por 5. Então, ele vai dar um pouca coisa. Nem vou resolver, mas eu sei que ele é um pouquinho maior. Lembra que os números negativos funcionam ao contrário. Então, se esse número aqui ele é maior do que esse aqui, então ele vai ficar mais à esquerda. Então, no intervalo A, ele é aberto, né? Nem preciso saber quanto que ele é, não preciso nem resolver. Eu só preciso comparar para saber se ele é maior ou menor, para saber a posição que ele vai ficar. Ele fica mais à esquerda. Esse menos 1 vai ficar um pouquinho antes, né? Por quê? Porque ele é maior, né? Lembra que os números negativos funcionam ao contrário. Esse resultado vai dar 1 e 1, alguma coisa. O resultado é maior que esse, só que os números negativos funcionam ao contrário, né? Então, o menor número aqui vai ficar antes, né? Vai ficar depois, na verdade, né? Então, o menos 1 vai ficar depois daquele número ali. Menos 1 aqui, e ele é aberto também. Na verdade, aqui são todos abertos, porque o intervalo, nenhum colchete se encaixa, né? Então, já comparei os dois negativos, vi que esse cara aqui é menor do que esse. Já coloquei na ordem, agora vamos colocar os positivos na ordem. 6 sobre 7 e 8 sobre 5. Vamos usar o mesmo princípio. Esse cara está sendo dividido por um denominador menor do que ele. Se fosse 8 sobre 8, daria 1. Né? Só que como o denominador é menor, vai dar maior do que 1. O contrário acontece aqui. Né? Então, 6 sobre 7, se eu for comparar ele com 8 sobre 5, como esse denominador aqui é maior, né? Estou dividindo por um número maior do que o numerador, então essa fração aqui, ela com certeza é menor do que a outra. Né? Então, sim, ela vai ficar antes, né, do que a outra. O 6 sobre 7 está aqui em cima, e o 8 sobre 5 vai ficar depois. 8 sobre 5. Aqui. Aí sim, não esqueça de pintar aqui, né, a representação do intervalo. Se você está assistindo esse vídeo antes dos outros exercícios, eu recomendo que você volte lá no exercício 1 para saber como é que, no exercício 2, né, para saber como é que representa os intervalos. Tá bom? Então, tá aqui todos os intervalos representados. Quando tem fração, é interessante fazer uma pausa, ver qual é a fração maior, qual é a menor. E agora a gente vai fazer a união. Então, a união, ela começa aqui no menos 7 sobre 5, meu intervalo, e termina no 8 quintos. Né? Lembrando que na união eu tenho que pegar todos os números que tem no conjunto A e todos os que tem no conjunto B. Como resposta, eu tenho aberto no menos 7 sobre 5 e aberto no 8 quintos. Aberto assim, com colchetes que não encaixa, né? E agora a gente vai fazer de azul, né, a interseção, lembrando que a interseção é o pedaço que se repete. O pedaço que se repete entre o A e B começa no menos 1 e vai até o 6 sobre 7. É esse pedacinho aqui, ó. Ele é comum aos dois intervalos, né? Comum aos dois intervalos. E aí a gente já vai fazer de maneira mais rápida, né? Se tem bolinha aberta, na minha resposta vai ter uma bolinha. A bolinha vai permanecer aberta. Tanto a do menos 1 quanto a do 6 sobre 7. Né? Esse é o meu intervalo. A minha resposta vai ser aberto no menos 1
e aberto no 6 sétimos. Bom, aí, letra B do exercício 5. Bora lá para letra C, D e E. Vamos lá. Então, na letra C, nós temos aí dois conjuntos, né? Vamos colocar aqui, né? Dois conjuntos, conjunto A, conjunto B, a união e a interseção do A com B. Então, a gente tem que identificar quem é o menor de todos, né? Ou quem é o maior, para colocar sempre em ordem. O maior número que a gente tem aqui é, sim, o raiz de 2. Né? Porque raiz de 2 é 1,41. É bom você decorar esse número aí. É aproximadamente 1,41, tá? Não é exato. Esse é um número irracional. Né? Então, a gente coloca ele mais à direita, lá no conjunto A. E ele está aberto, tá? E ele vai até o infinito. Infinito negativo. Então, é um intervalo que vai até o infinito negativo. Tá desse jeito. O intervalo B, ele vem do menos raiz de 2, né, que está mais ou menos aqui, né, não precisa ser exato, né, mas ele está antes do mais raiz de 2, e o 1 está antes do raiz de 2, pouco antes, porque o raiz de 2 é 1,41. E aí eu tenho aqui o meu intervalo I. Lembrando que no intervalo B, tanto o menos raiz de 2 quanto o 1, eles são fechados. Tá bom? Então a gente vai fazer aí Então vamos lá, gente. A gente já colocou aqui os dois intervalos, né? Vamos fazer a união. A união a gente tem que escrever todos. Lembrando que nesse caso aqui, o meu intervalo B está totalmente contido dentro do intervalo A. Para você que lembra da linguagem dos conjuntos, né? Se eu fosse escrever isso aqui, né, eu escreveria assim, ó, B está contido dentro do A. Né? Isso aí, mas isso aí é um tema para uma próxima aula ali, né? Só sobre linguagem dos conjuntos, né? Sobre os símbolos dos conjuntos e tal. Coisa que a gente vai fazer depois. Tá bom? A ideia aqui é resolver a união. Então, na união eu tenho que escrever todos. Todos. Lembrando que se um está dentro do outro, a resposta vai ser o próprio intervalo A. Porque ele já contempla o intervalo B. Está lá dentro já, né? Aqui, ó. Então, escrevi todos. Você pode simplesmente escrever como resposta o próprio intervalo A. Né? Essa é a resposta. Ou copiar o que está escrito aqui em cima, né? E a gente está fazendo de azul aqui, né? A interseção é o próprio intervalo B, porque ele está dentro, né? Então, quem se repete? Do raiz de 2, negativo, até o 1, positivo. Esse pedaço aparece integralmente ali dentro do intervalo A, fechado, né? Porque ele está lá dentro, né? O menos raiz de 2 obrigatoriamente está ali, e o 1 obrigatoriamente está ali, né? Do raiz de 2 positivo para frente, para trás, na verdade, né? Na reta real, vamos passar por esses números. Então, eles estão ali, né? Então, na minha interseção, eu tenho que colocar os números que estão repetidos. O menos raiz de 2 está repetido, aparece nos dois, e o 1 também aparece, né? Então, como resposta, eu posso sim colocar ali direto, né, o intervalo B, né? Ou copiar o que está lá em cima também. Seria super aceitável, né? Então, vamos lá agora para a alternativa D. Na alternativa D, vamos colocar o A, vamos colocar o B, a união e a interseção deles. Né? Lembrando, oh, nossa, meu Deus, agora tem fração e tal, mas você já viu na letra B que é tranquilo, né? Ou você resolve a fração, né? Ou você compara, faz um comparativo que a gente fez na letra B. Eu vou fazer aqui no caso, né? Tem que organizar, colocar o menor número, né? O menor número de todos é o mais negativo, então seria o menos 3, tá? Do intervalo B. Ele vai ficar mais à esquerda e ele é aberto. Porque com certeza esse 3 quartos é menor do que 1, né? Ele é 0, alguma coisa. Então ele está antes. Lembra que os números negativos funcionam ao contrário. Ele é fechado, né? Fechado aqui, ó. Um pouco antes aqui, fechado no menos 3 quartos.
Ele é um pouquinho maior ali, ele é maior, na verdade, né, do que o menos 3 quartos aqui. Né? E agora a gente precisa comparar o 4 quintos com o 3 sobre 2. Você pode resolver, mas eu acho que aqui nem precisaria fazer isso. É só comparar o numerador com o denominador. Nesse caso, o denominador aqui é maior do que o numerador, e aqui é o contrário. Né? Então, essa fração é maior. Né? Se você comparar o 4 quintos com o 3 meios, o 4 quintos é menor do que ele. Então, ele vai ficar mais à esquerda. Né? Então, ele vai ficar mais aqui, ó, 4 quintos. E ele é aberto. 4 quintos aberto. Feito o intervalo A. E o 3 meios é a fechado. E aqui é o 3 meios. Né? Ele é um pouquinho maior. Vamos completar aqui o intervalo B. Tá feito. Na união vai acontecer o contrário aqui da letra C, né? Na união, o próprio intervalo B já é a resposta. Por quê? A união eu tenho que escrever todos. Quando eu escrevo o intervalo B, eu já estou escrevendo todos os números. Todos. Né? Do menos 3 até o 3 sobre 2. Por quê? Porque o intervalo A está aqui dentro. Né? Passa por aqui. Né? Então, eu já estou escrevendo todos. Então, a resposta aqui é o próprio intervalo B. O contrário vai acontecer aqui na interseção. Na interseção, o conjunto que se repete, né, ou intervalo, é o A. Menos 3 sobre 4 e 4 quintos. Lembra da regrinha prática lá? Se é aberto, se é fechado, continua fechado. Né? Porque ele se repete, né? Ele aparece, o menos 3 quartos aparece aqui. Né? Então, tá aí. O intervalo que se repete, então a resposta é o próprio intervalo A, porque ele aparece nos dois intervalos. Aqui dentro do B, ele está aqui, ó. Estou pintando de azul, tá bom? Então é isso, vamos para a última e fechar o exercício 5. Olha lá. Na última, a gente tem uma coisa interessante, né? Então a gente vai ter que fazer ali o intervalo, né? Colocar ali 2 pedaços, né? Vai ser interessante isso aqui. Né? Por quê? Porque eu não tenho um intervalo só. O intervalo A ele é uma união de dois, ele é uma interseção de dois intervalos. E o intervalo B também é uma interseção de dois intervalos. É interessante, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de interseção, isso aqui é o símbolo de interseção. Então, eu vou construir o intervalo A primeiro, vou construir o intervalo B, e depois colocar o A e o B aqui, fazer união, que é o que o exercício pede, e fazer interseção. Tá bom? Só que antes a gente vai construir o intervalo A. Né? Então, vou fazer aqui do lado. Lembrando que para fazer uma operação, eu preciso de 3 retinhas. Né? Então, vou fazer aqui, ó, reta para construir o intervalo A. Então, intervalo A, intervalo B, e aqui, na verdade, não vou chamar de A e B para não confundir. Né? Eu vou só colocar aqui eles. Né? Esse cara aqui é do menos 2 até o 5, o 5 aberto. Esse aqui é do 5 aberto até o 7 aberto também. E aqui eu vou ter o intervalo A. Tá bom? Então vamos colocar as bolinhas aqui. O menor número está aqui mesmo, é o menos 2, ele é fechado. O 5 é aberto. O 5 aberto embaixo, o 7 vai ficar mais à direita aqui. Ó. Intervalo, intervalo, intervalo. Nesse caso, os dois estão abertos, está tudo certo. Aqui o intervalo A. O intervalo A é uma interseção entre os dois, então eu tenho que pegar aquilo que efetivamente se repete entre os dois, né? Entre os dois números, aquilo que se repete, né? Não tem um pedaço que se repete, na verdade, né? Então, se você fosse fazer ali, se você fosse fazer uma união, tudo bem, mas a gente está fazendo uma interseção. Então, na interseção não tem nenhum pedaço repetido. Nenhum pedaço repetido. Então, por quê? Esse intervalo termina antes do 5. E esse aqui começa depois do 5. O 5 não faz parte. Então, ele não repete. Então, esses números não fazem parte desse intervalo e vice-versa. Então, não tem nenhum intervalo, nenhum número que se repete.
O intervalo A, na verdade, ele é um conjunto vazio. Tem nada nessa reta. Então, aqui, ó, é o conjunto vazio. Vamos ver o que acontece no intervalo B. Vou fazer aqui embaixo. Então, tem esse intervalo que vai do 0 até o 7, fechado nos dois. O outro intervalo vai do 7 aberto até o 9 aberto também. E aí a gente constrói o intervalo B como interseção entre os dois. De novo, olha aqui, ó. O 0 é fechado. O 7 é fechado, né? Nesse caso, né? Os dois fechados. Aqui o 7 é aberto. E o 9, né? O 9 é aberto também. Esse é o intervalo, o outro intervalo. Se a gente olhar, então, o B, ele é a interseção entre os dois. E esses intervalos também não têm nada em comum. Se eles tivessem pelo menos o 7 embaixo fosse fechado, aí teria só um número. Olha que coisa interessante. Não seria um pedaço, seria um número só. Então, meu intervalo, né? Nem seria um intervalo, meu conjunto, né? Meu conjunto B seria um conjunto unitário. Seria só o número 7. Só o número 7. Isso aqui é raro de acontecer, né? E nem aconteceu nesse exercício, tanto que eu vou apagar aqui, porque o 7 está fechado, né? Ou o 7 está aberto embaixo, né? Vou fazer a retinha aqui. 7 aberto, né? Retinha aqui. Né? Não tem nada, nem vou colocar 7 nem nada. Não tem nada nesse intervalo B, porque não tem nada repetido. E ele, como eu disse, né? Esses símbolos aqui são símbolos de interseção, que é aquilo que se repete. Como não tem nada repetido, esse também é o conjunto vazio, né? Então, se eu for unir o conjunto vazio com o conjunto vazio, continua dando vazio. E se eu fizer a interseção do vazio com o vazio, continua dando vazio. Essa aí é a alternativa E, tá certo? Então, acabamos aqui o exercício 5, ele ficou um pouquinho mais longo, porque tem mais operações, né? Acompanhe, então, o vídeo, o próximo vídeo vai ser do exercício 6, 7, 8, e a gente fecha essa parte de intervalos da nossa apostila 1. Bom, bons estudos a todos.